A grande maioria das pessoas focam apenas no conteúdo, e isso é um erro mortal. Fala galera, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui se você está gostando dessa temática do vídeo e deixa um comentário, para mim é muito importante saber o que você está achando em relação a esses vídeos. E o que eu vou te falar agora é uma coisa tão importante que pode ser que nesse vídeo vire uma chavinha aqui na sua consciência em relação à sua oratória, à sua comunicação, sua venda dentro da sua empresa. E é o seguinte, por que muitas pessoas são geniais intelectualmente falando, mas não tem sucesso, não alcançam um lugar ao sol quando de repente a gente está falando sobre comunicação. É inteligente pra caramba, mas não consegue vender um projeto, não consegue vender uma ideia, não consegue convencer uma pessoa, não tem um poder de persuasão em relação a nada. Enquanto que outras pessoas, talvez não tão geniais assim, conseguem se expor de uma maneira muito melhor. Quando a gente fala em comunicação, a gente pensa extremamente na questão do conteúdo, não é? Vou pensar muito bem naquilo que eu vou falar, porque pode ser que tenha alguém do outro lado que vai rebater o meu conteúdo, e isso é uma verdade, a gente tem que pensar de fato. Você não pode estar falando groselha, você não pode ser um Zé Ruela falando de uma forma extremamente linda, um conteúdo extremamente sem noção, não pode. Mas, vou te falar com calma para você entender, você não pode focar, gastar toda a sua energia, todo o seu trabalho apenas no conteúdo. Isso porque 55% da nossa comunicação diz respeito à nossa expressão corporal, a maneira que o nosso corpo se coloca, aquilo que o nosso corpo diz quando as palavras não estão dizendo. 38% tem a ver com a nossa capacidade de expressão vocal, e aí entram várias técnicas dentro disso, e apenas 7% tem a ver com o conteúdo em si. Mas eu fico pensando, todo mundo tem que falar para o público, né? Falar com ou para pessoas, se preocupam extremamente nesses 7%. Porque tem medo que alguém discuta o seu argumento, né? Então você sempre pensa na questão do seu argumento, mas não na maneira que você está falando. Você não pensa normalmente em passar credibilidade e gerar na pessoa que está te assistindo o gatilho da autoridade. Eu fico pensando muito assim, uma pessoa que sabe exatamente o conteúdo que está falando, está extremamente confortável no conteúdo, mas na hora de se apresentar, essa pessoa ela treme, a voz dela fica frágil, você mostra que você está inseguro. Uma pessoa que está na plateia, ela ganha, né, entre aspas, mas ela ganha um pouco mais de notoriedade para debater, para argumentar sobre aquilo, porque ela percebe que você está inseguro. Aí eu fico pensando por um outro lado, se você já entra no palco, por exemplo, já entra numa sala de reunião, bem alinhado, com uma postura de vencedor, uma postura de autoridade, falando num timbre vocal com uma confiança vocal de um rei, como se você tivesse criado aquele assunto. E aí, pode ser que aquela pessoa que está ouvindo o que você está falando discorde de você. Pode ser que ela discorde de você, mas a primeiro momento ela vai se colocar em xeque. A primeiro momento ela vai se perguntar, discordo daquela pessoa, mas eu acho que eu estou errado. Porque aquele cara, aquela mulher está falando com tanta convicção aquilo, que eu vou para casa, vou pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, depois eu vou dar uma resposta se eu concordo ou se eu não concordo. Mas por quê? Você passou autoridade. Quando a gente vai falar em comunicação, existem vários gatilhos mentais que a gente tem que usar a nosso favor, sempre com integridade. Mas o gatilho mental da autoridade é um dos principais. É a maneira com que você se porta, a maneira com que você coloca o seu corpo diante daquela situação, o seu timbre vocal, a roupa que você está vestindo, a sua autoconfiança. Tá bom? Então, sempre que você for falar, pense sim no conteúdo, obviamente, estude muito o conteúdo, você tem que saber aquilo que você está falando, você tem que agregar valor para as pessoas que estão te ouvindo. Mas isso não é tudo, isso é 7%. 55% da comunicação é expressão corporal, 38% é expressão vocal. Trabalhe essas duas formas e com isso existem N exercícios que você pode fazer e eu estou aqui, o meu canal está aqui para te ajudar exclusivamente nisso.